Vocês conhecem o mito do Prometeu? Prometeu roubou o fogo dos deuses, ele como um deus, né? Roubou o fogo dos deuses para entregar aos homens. Os homens estavam, diferentemente dos outros animais, sem alguma coisa própria deles. Um animal tem chifre, outro tem garra, outro sabe voar, e o homem, né? Então Prometeu, com uma certa piedade dos homens, falou: vou dar alguma coisa dos deuses para os homens, para eles terem alguma coisa deles, né? E roubou o fogo e deu aos homens e foi castigado por Zeus, o deus dos deuses na mitologia grega, por este feito. Talvez porque com isto os homens tenham se aproximado dos deuses. Vocês conhecem esse mito e sabem também que o fogo faz o papel aí, muitas vezes na leitura do mito, da técnica. A técnica, a possibilidade de você construir, forjar, né? Moldar as coisas, moldar o ferro, transformar a natureza. Então, é um poder racional, tecnológico, digamos assim. O poder de domínio do fogo. Esses dias, escutei a Maria Ângela me dizendo a seguinte coisa: eu não leio o mito do Prometeu como sendo a técnica de dominar o fogo, sendo uma técnica de transformação da natureza. Eu leio como sendo um próprio dom da divindade para o homem. Falei: como assim? Ela falou: o domínio da linguagem. É interessante, né? Porque o fogo, para se efetivar, ele precisa do oxigênio, do ar. A linguagem, para se efetivar, precisa da voz e, portanto, do ar. Senão não tem a linguagem, a voz. E, de fato, a linguagem, enquanto voz, é um dom divino, é um dom dos deuses para com os homens, e não é algo próprio dos homens. Porque vejam, um cachorro tem uma voz, que é o latido. Um gato tem uma voz, que é o miado. O gado tem uma voz, que é o mugido. O cavalo tem o relinchar. Cada animal tem uma voz. Qual é a voz humana? A voz dos homens? Os homens não têm voz. Inclusive eles demoram, nós todos, né? Demoramos mais de 1 ano, quase 2, para adquirir a chamada voz humana, que só se efetiva com a linguagem. Então a linguagem é alguma coisa que nós temos que transmitir todas as vezes que nascemos para os filhos. A mãe transmite a linguagem. É algo que não é nosso, mas ao mesmo tempo é algo dado para nós como nosso, porque se a gente não aprender até os 12 anos a voz humana, nós não somos capazes de aprender mais. Então é alguma coisa que tem uma transmissão exógena pelo ensino e também interna pela filia, pelo fio da filogênese, pelo fio da espécie. Mas não é nenhuma coisa nem outra, né? É as duas coisas.
Nós somos dotados da capacidade de aprender a linguagem. Quase como que um dom que foi nos dado a posteriori. Faz muito sentido com a questão do fogo. Estou dizendo tudo isso para vocês, gente, para que vocês percebam que o que nos faz humanos pode ser este fogo, a linguagem, que nos dá aquilo que os animais têm naturalmente e nós não temos, que é a voz. E como é que a voz se manifesta para nós? Ela se manifesta com palavras, mas o mais importante dessas palavras, o que é? É a tonalidade. Porque a tonalidade é que traz a afeição. É o corpóreo que vem com a linguagem. Porque a linguagem ela é material, ela é deslocamento de ar, mas ao mesmo tempo ela é tato, ela é afeto, ela é sinestesia, né? Porque tem que vibrar aqui, ou vibrar algum lado do corpo, como nos surdos que dançam a partir da vibração com os pés. Esta nossa ligação com o outro humano, que é a conversação entre mãe e filho e depois entre outros, é que nos torna não somente os mortais, mas, como os gregos se chamavam, né? Mas os humanos. Como se a gente deixasse de ser mortal para ser humano. Ou seja, aqueles mortais que se aproximam dos deuses e se diferenciam dos outros animais que têm voz. Nós conquistamos a voz a hora que adquirimos a linguagem, porque a linguagem está feita, a linguagem está pronta pela história, pelo povo, pela cultura. Nós não a fazemos, nós a fazemos coletivamente, individualmente a gente adquire pronta. Mas este pronto tem um pré-requisito, qual? Né? Ser transmitido por outro humano, pela mãe, porque senão não vira voz, vira apenas uma sequência de sons sem tonalidade afetiva e, portanto, sem a conotação que torna a linguagem aquilo que ela é, uma voz. Imagine você falar palavras que você não tem absolutamente nenhuma empatia quando as pronuncia, como um robô. É exatamente isso, gente, que pode acontecer com todos nós, e acontece, já está acontecendo. Quando as crianças aprendem a linguagem, muito mais com a máquina do que com a mãe. É o celular posto na mão de criança. É a transformação da criança num algoritmo a mais. Como nós atualmente estamos nos transformando, um algoritmo a mais. Nos falta conversação. Nos falta conversação, Maria está dizendo. O melhor exemplo, talvez, do fogo é a palavra conversação. O melhor exemplo é a palavra conversação, a Maria Ângela está dizendo. Que é de fato, né? Porque é na conversação que se explicita as tonalidades afetivas. É na conversação que a gente recupera o aprendizado da linguagem com a mãe. É por isso que nós não podemos conversar com a máquina. É por isso que a gente pode usar a máquina, mas não conversar com ela. Então eu estou muito preocupado com
este tipo de fascismo, o fascismo da máquina, o fascismo que vai nos transformar e está nos transformando, todos nós, em pedaços de algoritmos. Ou seja, o algoritmo transmite uma ordem, nós estamos no meio dele, repassamos esta ordem, o outro algoritmo continua. Nós não temos mais uma subjetividade que é puramente humana. Ela é um ciborgue, um grande ciborgue, uma grande rede de pseudo-conversação, e não de conversação, uma grande rede de transmissão de ordens algorítmicas. Isto é um fascismo. Ou seja, isto é a transmissão de clichês, clichês e clichês, a transmissão de banalidades, uma cadeia de sequência de banalidades. Isto é transformar todo o banal em mais banal do que ele já é. Daí a filosofia ser, na minha acepção, uma desbanalização do banal, uma luta contra isso. Mas a filosofia fica totalmente inerte, sem qualquer capacidade de pouso, se ela encontrar todas as crianças já tendo aprendido a linguagem sem a voz, ou seja, sem a tonalidade afetiva de cada palavra. O que pode ocorrer e está ocorrendo. E daqui a pouco nós não teremos mais nenhuma geração viva que não tenha sido educado pela máquina. De modo que eu estou muito mais preocupado com esse instrumento de fascismo que não vai passar, do que com um dos elementos do fascismo que talvez passe, que é o Trump. Se as pessoas estão preocupadas com o discurso de ódio do Bolsonaro, se as pessoas estão preocupadas com as mirabolâncias do Trump na ordem mundial, se as pessoas estão preocupadas com a xenofobia, com o ataque às minorias, eu também estou preocupado com isso. Mas talvez o jogo democrático consiga empurrar isto para lá ou para cá. O que o jogo democrático parece não conseguir empurrar para lá e para cá é o fascismo inerente à tela, à inteligência artificial, à algoritmização da vida. É por isso que eu penso que há algo mais perigoso que o Trump. Há algo mais perigoso que o Trump se portar como um novo Hitler. É nós estarmos sendo educados por um grande Hitler, um grande propagador de banalidades, um grande propagador de clichês, um grande propagador de significantes sem significados, uma grande infosfera que trabalha única e exclusivamente com semiótica sem semântica, ou com uma semântica postiça, uma pseudo-semântica, por não estar ligada a nenhuma tonalidade afetiva. Não é a robotização do mundo, mas é a robotização do pensamento, de modo que o pensamento deixe de ser pensamento. É isso, gente, que está para ser compreendido por vocês, para além deste auê da imprensa. E isso está em 2 livros, no Semiocapitalismo e no Subjetividade Maquênica. E eu estou mais uma vez convocando você para ler esses livros. De novo. Aqui.
A Mariana já trouxe aqui. Lindos, né, Hã? gente? Lindos. Semicapitalismo e o subjetividade maquínica. Pega, leia. Leia que você vai ficar muito mais preocupado com esta estrutura do que com o contingente que é Bolsonaro, Trump e outros Hitlerzinhos que certamente desaparecerão. Leia para a gente continuar essa discussão. Mariana já disse, leia para a gente continuar essa discussão, para a gente se manter como esquerda reflexiva. Tá saindo mais, Gui. Tá saindo mais o quê? Tá saindo mais livro. Ah, sim. Então, A Mariana já está a todo vapor. fique Ela para pôr na praça mais 2 livros, como eu disse para vocês, exercendo a função de chama, de fogo, que é ela. Daqui a pouco a gente volta.